A palavra de Deus nos revela algo profundo logo no início da caminhada espiritual. Existe um ponto de partida para toda transformação verdadeira. Não é o conhecimento humano, não são os títulos, nem as experiências acumuladas ao longo da vida. O verdadeiro começo está em reconhecer quem Deus é. Há um chamado silencioso, mas poderoso, ecoando no coração de cada pessoa. Um convite para viver com reverência, com consciência da presença de Deus em cada detalhe da vida. Muitas vezes, buscamos respostas em tantos lugares, estudos, conselhos, experiências, mas esquecemos que a base de tudo está em desenvolver um coração sensível ao Senhor. Quando a Bíblia fala sobre temer ao Senhor, não está falando de um medo que paralisa, mas de um respeito profundo que transforma. É um tipo de temor que nos aproxima, que nos faz querer agradar a Deus, que nos leva a viver de forma diferente, mesmo quando ninguém está olhando. Antes mesmo de falarmos sobre sabedoria, decisões ou direção, precisamos entender isso. Sem essa reverência, tudo o resto perde o sentido. A vida pode até parecer cheia de conhecimento, mas continuará vazia de propósito. Hoje, Deus está te chamando para esse lugar, um lugar de intimidade, de consciência, de alinhamento. Um lugar onde sua vida começa a ser guiada, não apenas pelo que você sabe, mas por quem Deus é dentro de você. Se essa mensagem está tocando seu coração, escreva amém nos comentários e declare que você deseja viver essa nova consciência com Deus. Ao longo das Escrituras, percebemos algo que se repete constantemente. A sabedoria é apresentada como um tesouro incomparável, não como algo opcional, mas como algo essencial para quem deseja viver de forma plena e alinhada com Deus. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando crescimento, estabilidade, direção, mas ignoram aquilo que sustenta tudo isso: a verdadeira sabedoria. Não a sabedoria que vem apenas dos estudos ou das experiências humanas, mas aquela que vem do alto, que transforma o interior antes mesmo de mudar o exterior. Existe uma diferença clara entre conhecer muitas coisas e viver com sabedoria. O conhecimento pode encher a mente, mas a sabedoria molda o coração. Ela influencia decisões, controla impulsos e traz discernimento, mesmo em momentos de pressão. E é por isso que a Bíblia insiste tanto nesse tema. Em cada ensinamento, em cada orientação, há um convite para buscarmos algo maior do que respostas rápidas. Há um chamado para desenvolvermos entendimento profundo, aquele que vem de Deus. O mais interessante é que essa sabedoria não é reservada para poucos. Ela está disponível para todos que desejam viver de forma diferente, para aqueles que escolhem caminhar com Deus de maneira sincera. Talvez você já tenha tentado resolver muitas coisas sozinho. Talvez tenha confiado apenas na sua própria lógica ou nas opiniões ao seu redor. Mas hoje existe uma oportunidade de mudar isso, de começar a depender da direção que vem do céu. Se você deseja essa sabedoria que transforma vidas, escreva glória a Deus e declare que você quer viver guiado por Ele. Desde o início da humanidade, existe algo que acompanha o coração do homem: a busca por entender, aprender e descobrir. É por isso que existem escolas, universidades, cursos e tantas formas de aprendizado. Fomos criados com esse desejo de crescer em conhecimento. Mas, mesmo com todo esse avanço, ainda existe um vazio que o conhecimento humano não consegue preencher. Porque há um tipo de sabedoria que não se aprende apenas com livros. Ela vem de Deus. A sabedoria do alto é diferente. Ela não se limita à lógica ou à razão. Ela é pura, traz paz, gera equilíbrio, produz misericórdia e conduz a uma vida íntegra. É uma sabedoria que não apenas orienta decisões, mas transforma completamente a maneira de viver. Quando alguém começa a viver com essa sabedoria, algo muda por dentro. As reações já não são as mesmas, as escolhas passam a ter mais cuidado, e até o silêncio se torna mais significativo. Existe uma sensibilidade nova, uma percepção mais clara do que é certo e do que precisa ser evitado. Essa sabedoria também nos aproxima do coração de Deus. Não é apenas sobre fazer escolhas certas, mas sobre começar a enxergar a vida da forma como Ele enxerga. É como se, aos poucos, nossa mente fosse alinhada com a mente dele.
E é exatamente por isso que não podemos negligenciar a presença de Deus em nossa rotina. Quanto mais nos aproximamos dele, mais essa sabedoria se torna parte de quem somos. Se você deseja receber essa sabedoria que vem do céu, escreva "Eu recebo" e declare isso com fé. Quando a sabedoria de Deus começa a fazer parte da vida de alguém, os efeitos não demoram a aparecer. Não é algo superficial ou passageiro. É uma transformação que alcança atitudes, pensamentos e até a forma como a pessoa se posiciona diante das situações do dia a dia. A Bíblia mostra que a sabedoria tem o poder de destacar uma pessoa, não por orgulho ou vaidade, mas pela forma como ela vive. Existe uma diferença visível em quem anda com Deus. As palavras passam a ter mais peso, as decisões se tornam mais firmes. E até em momentos difíceis, há uma paz que não pode ser explicada apenas pela lógica. Um grande exemplo disso é a vida do rei Salomão. Quando ele decidiu buscar sabedoria acima de qualquer outra coisa, algo extraordinário aconteceu. Sua forma de governar, de falar e de discernir situações chamou a atenção de todos ao seu redor. Pessoas de diferentes lugares vinham apenas para ouvir o que ele tinha a dizer. Isso nos mostra que a verdadeira sabedoria não precisa ser anunciada. Ela se manifesta naturalmente. Ela se revela nas pequenas escolhas, nas respostas dadas com calma, na capacidade de agir com justiça mesmo quando seria mais fácil fazer o contrário. Além disso, a sabedoria traz clareza. Situações que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Decisões que geravam dúvida passam a ser conduzidas com segurança. É como se uma luz começasse a iluminar o caminho. Mas tudo isso começa em um ponto essencial: a forma como nos posicionamos diante de Deus. Porque sem essa base, a sabedoria não se sustenta. Se você deseja viver essa transformação e ter sua vida guiada com clareza, escreva "Deus guia meus passos" e declare isso hoje. Mas existe algo que não pode ser ignorado. Ninguém acessa essa sabedoria sem antes estabelecer um fundamento sólido na sua vida espiritual. Esse fundamento é o temor do Senhor. Sem isso, até podemos adquirir conhecimento, experiência e até parecer maduros por fora, mas por dentro ainda estaremos vulneráveis a erros, impulsos e decisões precipitadas. O temor do Senhor é o que alinha o coração. É o que coloca limites, mesmo quando ninguém está vendo. É o que nos faz parar, pensar e escolher o caminho certo. E é importante entender que esse temor não é viver com medo constante, como alguém assustado. Pelo contrário, é viver com consciência. É lembrar, em cada atitude, que Deus está presente. É honrar a Ele não apenas com palavras, mas com escolhas reais. Quando uma pessoa desenvolve esse tipo de vida, algo muda automaticamente. Ela passa a evitar aquilo que a afasta de Deus. Não por obrigação, mas por amor e respeito. E isso, por si só, já é um sinal de sabedoria. Muitas dores que enfrentamos poderiam ser evitadas se simplesmente ouvíssemos mais a direção de Deus. Quando Ele orienta sobre pureza, verdade, integridade e justiça, não é para limitar nossa vida, mas para nos proteger de consequências que poderiam marcar profundamente nossa história. Viver com temor ao Senhor é, na prática, viver com cuidado, com discernimento e com responsabilidade espiritual. É entender que cada escolha carrega um impacto. E aos poucos, sem perceber, essa postura começa a gerar frutos: paz, estabilidade, clareza e direção. Se você deseja viver com esse temor que transforma decisões e protege sua vida, escreva "Eu escolho honrar a Deus". Quando alguém decide viver com essa consciência da presença de Deus, algo muito prático começa a acontecer. As escolhas mudam. Não porque existe uma pressão externa, mas porque o coração já não se sente confortável em caminhos que desagradam ao Senhor. O temor de Deus cria um tipo de sensibilidade espiritual. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Certas atitudes perdem o sentido. E, pouco a pouco, a pessoa passa a desenvolver um novo padrão de vida. Pense em quantas situações difíceis poderiam ser evitadas se houvesse mais atenção à voz de Deus. Quando Ele nos orienta a viver em pureza, por exemplo, isso não é restrição, é proteção. Quando nos chama à verdade, não é limitação, é livramento. Quando nos conduz à integridade,
Ele está, na verdade, nos posicionando para viver com estabilidade e confiança. Até mesmo no mundo natural, pessoas que demonstram caráter, verdade e responsabilidade são vistas de forma diferente. São pessoas em quem outros confiam, com quem querem caminhar e construir algo. E muitas vezes, essa reputação nasce simplesmente de um coração que decidiu honrar a Deus. Perceba como isso é profundo. O temor do Senhor não transforma apenas a vida espiritual, mas também impacta relacionamentos, decisões profissionais e o futuro como um todo. E há algo ainda mais especial nisso tudo. Quando escolhemos viver dessa forma, começamos a experimentar uma paz diferente. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que estamos no caminho certo. Se hoje você deseja viver com essa consciência e tomar decisões mais alinhadas com Deus, escreva: quero viver em tua presença, Senhor. Existe também um outro nível para aqueles que escolhem viver no temor do Senhor: o acesso às profundezas de Deus. Não se trata apenas de viver corretamente, mas de entrar em um relacionamento mais íntimo, onde o coração começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A verdade é que Deus não revela tudo de forma superficial. Há dimensões da sua vontade, da sua direção e do seu coração que só são compreendidas por aqueles que se aproximam com sinceridade, reverência e entrega. Não é sobre aparência espiritual, mas sobre uma vida alinhada de verdade. Quando alguém vive distante de Deus, até pode ouvir palavras, ler a Bíblia e participar de momentos espirituais, mas muitas vezes não consegue absorver profundamente aquilo que está sendo revelado. Falta conexão, falta sensibilidade. Por outro lado, quando existe temor, quando existe honra, algo se abre. A palavra começa a fazer mais sentido. As mensagens parecem falar diretamente ao coração. Pequenos detalhes passam a carregar grandes significados. É como se Deus estivesse, pouco a pouco, revelando sua mente. Isso não acontece por acaso. Existe um princípio espiritual nisso. Deus se revela àqueles que o buscam de verdade. Aqueles que não tratam sua presença como algo comum, mas como algo precioso. E é por isso que não podemos viver de qualquer maneira, ao mesmo tempo, esperar profundidade espiritual. As duas coisas não caminham juntas. A intimidade com Deus exige posicionamento. Hoje, existe um convite sendo feito: sair da superficialidade e entrar em um relacionamento mais profundo, mais verdadeiro e mais transformador com Deus. Se você deseja viver essa intimidade e conhecer mais profundamente o coração de Deus, escreva: eu quero mais de ti, Senhor. Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha sentido esse chamado mais profundo de Deus. Um convite silencioso para viver de forma diferente, com mais propósito, mais entrega e mais verdade. Às vezes, esse chamado não vem com grandes sinais, mas com uma inquietação no coração que não pode ser ignorada. Muitas pessoas passam por isso e não percebem. Outras até percebem, mas adiam a decisão. E há aquelas que escolhem responder, mesmo sem entender tudo, mas confiando que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Esse chamado é pessoal. Não depende do que os outros estão fazendo, não depende de um grupo, nem de um momento específico. É entre você e Deus. É o seu coração sendo tocado, sendo direcionado, sendo despertado para algo maior. E quando você decide responder, mesmo que de forma simples, algo começa a mudar. Talvez não de maneira barulhenta ou imediata, mas de forma constante e real. Sua vida começa a tomar um novo rumo, como um caminho que vai sendo ajustado com o tempo, trazendo paz e segurança. Muitas vezes, Deus nos chama para algo que, à primeira vista, não parece tão importante. Mas é justamente nessas escolhas que está a transformação. Escolher a sabedoria, escolher honrar a Deus, escolher viver com consciência. Tudo isso constrói uma base sólida para tudo o que ainda virá. Não ignore esse momento. Não trate como algo comum. Pode ser exatamente o ponto de virada que você precisava. Se você sente que Deus está falando com você hoje, escreva: eis-me aqui, Senhor, e responda a esse chamado com fé. Agora, mais do que apenas entender, é momento de se posicionar diante de Deus. Não com palavras vazias, mas com um coração sincero,
disposto a reconhecer, ajustar e recomeçar. Deus nos conhece por completo. Ele vê aquilo que ninguém mais vê: pensamentos, intenções, escolhas e até aquelas áreas que tentamos esconder. E ainda assim, Ele nos chama, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Talvez, ao longo do tempo, você tenha se afastado em algumas áreas. Talvez tenha tomado decisões sem buscar a direção de Deus. Ou simplesmente tenha deixado de viver com aquela consciência constante da presença dele. A verdade é que todos, em algum momento, precisamos realinhar o coração. E esse é um dos maiores atos de sabedoria. Reconhecer quando é hora de voltar, de ajustar a rota e de se aproximar novamente. Não se trata de perfeição, mas de sinceridade. Deus não espera que você tenha tudo resolvido antes de se aproximar. Ele espera apenas um coração disposto. Hoje pode ser o dia de um novo começo. Um momento de deixar para trás aquilo que não agrada a Deus e abrir espaço para algo novo. Um tempo de limpar o coração, renovar a mente e alinhar os desejos com a vontade dele. Quando damos esse passo, o céu responde. A graça disponível, a misericórdia pronta para nos alcançar. E há um novo caminho sendo preparado. Se você deseja recomeçar hoje e se alinhar com Deus, escreva: Senhor, eu me rendo, e declare isso de todo o coração. Chegamos a um ponto de entrega, onde tudo o que foi falado não permanece apenas no entendimento, mas desce para o coração e se transforma em decisão. Porque ouvir sobre Deus é importante, mas responder a Ele é o que realmente muda a história de uma vida.